Sejam todos muito bem-vindos ao Castelo Negro. No vídeo de hoje, vamos falar sobre Silent Hill e literatura comparada usando um outro livro muito famoso. Tudo isso e muito mais, depois da vinheta. Olha só, tô vendo que tem um bando de gente assistindo esse vídeo aqui e não é inscrito no canal ainda. Venha morar conosco no Castelo Negro. Acomoda-se em vossos quartos, tem quarto à vontade. Olha, temos até 10 mil quartos. Entenderam, né? Ó, é só dar um like aí, mete a bota nesse like, venha morar conosco, ignorem os monstros, chega na voadora. Eu sou o professor Vinícius, professor, crítico literário e gamer. E agora vamos começar com a nossa boa e velha pancadaria seca hoje, né? Falando sobre Silent Hill. É um jogo bastante divertido. E como a grande maioria das pessoas que apreciam esse jogo, né? Eu estava lá quando surgiu. Olha só que coisa divertida. O ano é 1999. Naquela época, eu, um monótono jogador de videogames, lá me diverti horrores jogando meu Super Nintendo até o dia em que ganhei um PlayStation de minha mãe. Compramos esse videogame e eu jogava Resident Evil, jogava alguns jogos de terror, mas nada me preparou para a primeira vez quando eu me deparei com esse jogo da série de Silent Hill. Foi um jogo simplesmente pavoroso. Né? Então vamos começar dando um histórico aqui para vocês do primeiro e do segundo jogos, do terceiro também, né, que são os que mais me marcaram nessa aventura muito louca. O primeiro jogo, nós nos deparamos com esse homem, Harry Mason, dirigindo aquele carro. Num determinado ponto, ele está com uma criança pequena ao seu lado, a menina sorri, ele sorri, uma policial passa de moto pelo lado deles. Aí depois de um tempo na estrada, eles veem a moto da policial caída, o homem vê uma mulher na frente do carro com uma roupa meio escolar, vai tentar desviar, mete uma paulada no barranco ali e desmaia. Quando este homem desperta, o Harry Mason, ele não vê sua filha, Cheryl, em lugar algum. Muito pelo contrário, ele vê que a cidade está completamente isolada, não tem ninguém por ali, a filha desapareceu e tem uma neblina muito densa por toda parte. Foi uma coisa que eu achei bastante peculiar quando vi pela primeira vez. E quando você entra num bar, né, com esse personagem, uma coisa que ficou muito marcada, ele se depara com uma série de coisas que você tem que pegar. Como todos os jogos de horror daquele tempo, né, você pegava objetos para poder ir se fortalecendo, tanto cognitivamente, né, quanto fisicamente também para meter porrada nos bichos. E uma coisa que me marcou muito foi um rádiozinho vermelho que começava a chiar, fazer aquele barulho, sabe, bem peculiar da série, quando uma criatura se aproximava. As criaturas, né, os monstros que tomaram a cidade, em meio àquela neblina densíssima, são acusados o tempo todo pelo barulho do rádio. Se você deixa o rádio desligado, você não sabe quando tem monstros chegando perto. E vai dar ruim. Os monstros matam mesmo. Então, esse homem vai à caça de sua filha, vai buscando uma série de enigmas, vai buscando chaves, vai destrancando lugares. Mas chega num determinado momento dentro daquela escola em que acontece uma coisa muito esquisita. Né? No jogo acontece isso em algumas ocasiões. Não só na escola, mas como também no beco. Né? O mundo ele faz uma transição de um mundo normal para um mundo de trevas, que é uma versão alternativa daquele mundo. Então, nós temos uma paisagem que eu acho que uma imagem fala um pouco melhor. Vai. Essa é uma imagem daquele beco onde ele vai procurar a filha no primeiro momento, normal. Como vocês podem ver, tem aqui... A neblina está por aí, mas nós ainda conseguimos ver as paredes, aquele chão de concreto, né? Conseguimos ver uma série de itens que são de uma configuração não ameaçadora. Tira isso agora. Quando nós temos essa outra imagem aqui, já é o mesmo beco em um mundo de trevas, né? Vocês percebem? É um chão feito com telas, são essas camas de hospital que aparecem por toda parte, com alguma coisa meio sangrenta de baixo, entendedores entenderão? É um jogo de terror, claro, né? Esses bichinhos pequenos também metendo facada, metendo unhada que aparecem nesse lugar, o personagem meio que toma um sufoco e desmaia, né? Acorda no para depois. Então, chega disso.
É uma coisa bastante peculiar quando nós vemos isso, porque essas criaturas monstruosas aparecem o tempo todo e tentam barrar, só que as criaturas que estão no mundo das trevas são um pouco mais fortes em comparação àquelas que nós encontramos nesse mundo que seria o da superfície. Então, o personagem passa pela escola, ele passa pelo hospital, passa por uma ponte, vai ter que passar por debaixo do esgoto, por um parque de diversões, e toda vez, né, quando ele vai vivendo essa aventura muito louca atrás da própria filha, ele conhece algumas pessoas. Ele conhece essa policial, a Sybil Bennett, que dá essa arma para ele no primeiro momento. Ele conhece o Dr. Michael Kaufman, né, que é um médico e traficante de drogas na cidade, que fazia parte desse culto macabro. Então, o jogo é uma coisa bastante peculiar, porque dependendo das suas ações, o final pode ser bom ou ruim. Eu não fazia ideia, né, desse tipo de coisa quando joguei a primeira vez e fiz o final, um dos piores finais possível, né? Fiquei bem amargurado com isso, diga-se de passagem. Mas o jogo tem suas peculiaridades, né? Por que eu estou trazendo isso aqui hoje, né? Já para apresentar para vocês daqui a pouquinho esse tópico, vou terminar de contar essa história do primeiro jogo e a gente chega lá. No final das contas, né, o que é o resumo da ópera? O Harry Mason, no final oficial da história, junta um tanto de armas, pega um veneninho vermelho ali que ele consegue usar para poder exorcizar criaturas demoníacas, e no final das contas ele mete porrada no demônio. A véia, a Dahlia Gillespie lá, que estava tentando antagonizar o tempo todo, manipular as pessoas para conseguir trazer o Deus de volta, leva um choque do próprio capitão e morre. O médico lá, traficante de drogas, é arrastado pela enfermeira meio loucona para um abismo e também morre. E no final das contas, o Harry Mason consegue escapar da cidade com a filha pequenininha, quando ela renasce do meio de um corpo de luz ali, daquela vilã que até então estava brigando contra ele, né? Estende esse bebê e o Harry Mason finalmente consegue escapar da cidade. Tem um final que você consegue escapar com a policial, tem um outro que não. Então vamos dar uma observada aqui, um cuidado nessa narrativa toda que acontece, porque tem muito mistério nesse jogo. Eu queria parar para pensar com vocês aqui um pouquinho, né? Quem é fã da série de Silent Hill sabe que a Dahlia Gillespie, ela tinha uma filha, Alessa Gillespie, e ambas faziam parte de um culto macabro. A menina, a Alessa Gillespie, ela era usada meramente como um receptáculo. Eles precisavam que ela passasse por tudo aquilo para que ela desse origem a um deus, né? E esse deus, que é uma coisa tão sombria nos jogos, que arrasta todo esse mundo para um mundo, o nosso mundo para uma dimensão demoníaca e sombria, sabemos que é uma entidade muito poderosa, que está ali, em alguma medida, se alimentando das fraquezas, dos medos e dos desejos das pessoas. Isso vai ser muito forte e muito tocante para o segundo jogo da série. Mas esse primeiro, que nós temos um pai atrás de uma filha, quando você observa dentro da escola, por exemplo, é muito evidente que ele absorve as fraquezas e os medos, né? Porque o Harry Mason pega um livro que está em cima da mesa e lê sobre um lagarto, né, que brigou contra um arqueiro na antiguidade. É uma história para crianças, né? O lagarto abriu a boca, tentou engolir o arqueiro, tomou uma flechada na boca e morreu. Na historiazinha lá que ele leu. De repente ele desce até o porão da escola, onde ele escuta aquele rugido de uma máquina, né? Daquela máquina do boiler room, que era a caldeira. E lá surge um lagarto gigantesco, exatamente como aquele que aparece na história. Tenta abocanhar o Harry Mason, só que ao invés de um arco e flecha, ele taca um tiro de 12 no meio da boca, né? Pau! Foi bem divertido dar um tiro nesse bicho quando eu jogava naquela época, né? Ai, os anos 90. Foi fantástico. Meti bala nesse lagarto e o bicho morreu. Ele era um reflexo do medo que Harry Mason tinha nessa história quando era pequeno. Ou pelo menos o medo que ele sentia ali naquela dimensão. Então a cidade molda aqueles medos, não é? Para que possa derrotar esse protagonista, né? Então nós temos vários antagonistas que aparecem aí. Temos os bosses, né, os chefes, mas os inimigos menores também. É bastante peculiar, né? E quando eu terminei de interpretar toda essa bagaça desse primeiro jogo, eu peguei várias referências da literatura aqui, né? Por exemplo, tem uma daquelas ruas, né, Lamington e Batchman. Batchman foi uma coisa que me chamou a atenção logo de cara, né? Porque é um pseudônimo do Stephen King. Então, nós temos vários nomes nessas ruas da cidade de Silent Hill, ali naqueles arredores da casinha de cachorro, né?
que são nomes de grandes escritores ou autores do terror. Tem várias referências bem divertidas aqui. O jogo é uma construção bastante rica, mas é foco aqui. O que mais me chamou a atenção foi a mitologia de Silent Hill. Nós temos uma deusa, que ela vai ser amplamente explorada no primeiro e no segundo jogos da série, no terceiro também. Essa deusa vermelha, ela deu origem a um deus vermelho e a um deus amarelo. Então, foi nesse ponto aqui em particular que eu comecei a prestar atenção, que tinha uma mitologia bastante fantabulosa, misteriosa que estava se desenvolvendo aqui. Aí eu comecei a comparar com alguns livros bastante populares, Para ser mais preciso aqui, com o livro mais popular da história. O livro que mais vendeu na história. Alguém sabe qual é? Com certeza não é Crepúsculo. Brincadeiras à parte aqui, o livro mais vendido na história foi a Bíblia. E quando eu fui parar para fazer algumas análises aqui bastante cautelosas, eu vi que nós tínhamos uma série de coisas que se relacionam muito com a Bíblia já nesse primeiro jogo. Eu conversei com alguns inscritos e com a Super Camera Woman. Eu acho que esse vídeo vai ter que ser dividido em algumas partes, porque vai ter muito conteúdo para a gente explorar, fazendo literatura comparada. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui, nós temos aquela trindade demoníaca que aparece aqui, em oposição àquela trindade divina que aparece no discurso cristão. Se na cristandade nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aqui em Silent Hill nós temos o Pai capetoso, o Filho capetoso e uma mulher que basicamente foi violada contra sua própria vontade, física e espiritualmente. Então, essa tríade vai aparecer em Silent Hill de uma maneira muito macabra. E assim como no discurso cristão, como nós temos Maria, uma mãe virgem, que dá origem a um Deus, metade homem e metade Deus, nós temos também aqui a Cheryl. Acontece isso no primeiro e no terceiro jogo. Ela deve gestar o Deus. Ela é a mãe de Deus. Porque esses cultistas meio malucos da cidade de Silent Hill, aliás, informações, fica aqui uma leitura, que The Book of Lost Memories. Eu não tenho certeza como é que está no português o nome desse livro, porque eu li em inglês. Mas eu acho que talvez seria o livro das memórias perdidas, das lembranças perdidas, não sei, vamos ver depois. Esse livro contém essas informações que eu estou usando aqui também, tipo um livro de histórias de Silent Hill que conta sobre esses detalhes maiores ou menores. Então eu me baseei em dados oficiais para fazer essas análises aqui. Mas a verdade é que nós temos essa deusa vermelha que dá origem a esses deuses menores, e havia um culto, um grupo de pessoas que cultuavam esses deuses na cidade de Silent Hill. E já era um culto que remontava aí a épocas dos indígenas. Já haviam cultos aí menores a deuses que aconteciam naquele tempo, mas com essa vinda dos colonizadores, as coisas tomaram outras proporções e outros rumos. Eu achei bem peculiar, porque esse demônio, que é um antagonista em larga escala, manipula tudo. Num determinado momento, quando nós vemos aí essa questão do Deus, e ele é uma criatura bastante ausente, mas quando nós acompanhamos aquela leitura oficial dos livros de Silent Hill, quando nós pegamos alguns documentos aí, alguns registros no jogo de Silent Hill 2, fala-se bastante desse Deus vermelho, Red God, que em alguma medida é quem vai manipular esses ambientes aí para que a neblina apareça e para que toda essa confusão aconteça. E temos também o Deus Amarelo. São criaturas muito misteriosas, mas é fato que a deusa vermelha ela surge por causa do sofrimento do ser humano. Ela surge como consequência da dor. Bom, como vocês devem ter observado nessas figuras que eu deixei por aqui, para poder exemplificar essas narrativas que eu tinha exposto até então,
Esse mistério trazido pelos deuses de Silent Hill é uma coisa que gera debates ainda hoje em dia, porque nada foi respondido com muita precisão até agora. Esse clima de mistério permanece, né, quando nós analisamos o geral, essa coisa toda, mas a verdade é que nós temos um paralelo muito grande com essas visões um pouco apocalípticas, né, da Bíblia. Nós temos essa questão daquela pessoa que gesta, né, uma criatura que não pertence a esse mundo, você que nesse caso aqui é uma versão diabólica. E essa deusa vermelha, que surge do sofrimento humano, é uma coisa que eu achei bastante peculiar, né? As narrativas que mostram os seres humanos em outras ocasiões, em outras culturas, né, sempre mostram deuses anteriores ao ser humano. E o Deus que eles falam, né, no caso é uma deusa. O ser humano conhecia sua dor, sua miséria. De repente, a deusa surge para poder trazer a morte que era uma coisa positiva nesse aspecto. É um descanso para aqueles seres humanos que sofrem tanto. E essa deusa dá origem a esses dois outros deuses menores, entre aspas, né, que não se tem explicação. Algumas pessoas acreditam que o deus amarelo seja o Voltiel. Outros, né, vão acreditar que o deus vermelho seria o Pyramid Head, né, da série dos jogos que nós vamos falar na semana que vem, né, que é o Silent Hill 2, que surge. Aí a coisa fica muito selvagem. Então, essa foi uma pequena introdução dessa nossa discussão sobre essa dimensão de Silent Hill. Eu vou me aprofundar, né, um pouquinho mais em alguns tópicos para poder fazer essa literatura comparada a partir aí da semana que vem mesmo. E fiquem atentos aí que nós vamos ter um quadro novo, né, o Escudo Púrpura, a partir da nossa próxima semana, né, que é quando eu vou avaliar alguns livros de poesia. Ó, o vídeo está ficando longo demais, vou parar por aqui. Não se esqueçam de deixar um like aqui. E eu estou sentindo falta dessas discussões nos comentários aqui embaixo. A gente tem que discutir um pouquinho mais, ou talvez levar essa discussão para o grupo lá no WhatsApp, né, pro Arsenal. Deixem nos comentários aí, né, para eu saber um pouquinho o que vocês gostariam de saber sobre Silent Hill em comparação com a literatura aí nas próximas semanas. Por hoje basta, nos vemos na semana que vem e catapenas!